tudo bem com vocês? Voltei aqui com mais uma aula de língua portuguesa para você que está estudando para prestar alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. E o assunto da nossa aula de hoje são os erros mais comuns quanto ao uso da vírgula. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. A vírgula está no rol dos sinais de pontuação da língua portuguesa. E ela é o sinal de pontuação que mais possui regras, tanto quanto ao seu uso, quanto à proibição de seu uso. Por isso mesmo, é o sinal de pontuação que mais aparece nas provas objetivas de concursos públicos, vestibulares e Enem. E não é só isso. A vírgula, ela também dá um trabalhão para os concurseiros na hora de elaborar a sua redação. Eu, como professora de redação, dificilmente pego uma redação de um dos meus alunos mentorados sem pelo menos um errinho quanto ao uso da vírgula. Só que é algo que merece muita atenção, por quê? Porque no que se refere à redação, a vírgula é o que gera mais descontos no que se refere às questões gramaticais. E foi pensando nisso que eu resolvi gravar essa aula para vocês, explicando sobre os 5 erros mais comuns sobre o uso da vírgula. E o primeiro erro é separar sujeito de predicado. Observe, o professor de língua portuguesa do 5º ano faltou a aula porque está doente. Veja, quando o sujeito é muito extenso, é mais fácil cometermos um erro de colocar uma vírgula entre ele e o seu predicado. Vamos fazer uma análise sintática. O professor de língua portuguesa do 5º ano. Tudo isso é o sujeito. E faltou a aula porque está doente é o predicado. De modo que nós não podemos colocar uma vírgula entre o sujeito e o predicado. Obviamente que quando o sujeito ele é menor, fica mais fácil identificar o sujeito e o predicado dentro de uma oração. Quando o sujeito é extenso como esse que eu apresentei para vocês, às vezes podemos cair na tentação de colocar uma vírgula entre esses elementos do sujeito. Mas não importa o quão grande seja o sujeito, você nunca deverá separá-lo do predicado. Lembrando que, em geral, depois do sujeito vem o verbo. Então, fica fácil você identificar que, na maioria dos casos, não se coloca a vírgula antes do verbo, se ele estiver começando, então, o predicado. E o segundo erro mais comum é omitir a vírgula para isolar o vocativo. O vocativo é aquele elemento sintático que serve para fazer um chamamento. Mãe, oh meu Deus do céu! Sempre que você usar um elemento para chamar, esse elemento é chamado de vocativo. E pela regra dos sinais de pontuação, o vocativo deve ficar isolado com vírgulas. Esteja ele no início da oração, no meio da oração ou no final da oração. Pai, ajude-me com minhas tarefas. Ajude-me, pai, com minhas tarefas. Ajude-me com minhas tarefas, pai. Independente do local que o vocativo esteja na oração, ele deve ficar isolado com vírgulas. E o terceiro erro mais comum é omitir a vírgula para separar uma oração adversativa.
Sempre antes da conjunção adversativa, a conjunção adversativa que serve para introduzir uma oração adversativa, sempre você deverá colocar uma vírgula antes dessa conjunção e, consequentemente, antes da oração. Relembrando que uma oração adversativa é aquela que traz uma ideia oposta à ideia apresentada na oração anterior. Veja no exemplo. Já faz 1 hora que começou a aula e alguns alunos ainda não chegaram. Observe que aqui essa palavrinha e, ela está funcionando como uma conjunção adversativa. Ela está unindo duas orações que possuem sentidos contrários. Já faz 1 hora que começou a aula, alguns alunos ainda não chegaram. Duas ideias contrárias. E a palavrinha e, nesse caso, ela faz a função de uma conjunção adversativa. Observe que você pode substituí-la tranquilamente pela palavrinha, pela conjunção mas. Já faz 1 hora que começou a aula, mas alguns alunos ainda não chegaram. Como essas duas orações elas são adversativas, você deve colocar uma vírgula entre elas. Então, antes de conjunções adversativas, você deve colocar uma vírgula. E o quarto erro é omitir a vírgula para isolar um adjunto adverbial deslocado. Veja, o adjunto adverbial, ele tem uma posição sintaticamente correta, que é no final da oração. Se o adjunto adverbial estiver no início da oração, ou se ele estiver no meio da oração, então ele deve ficar isolado com vírgulas. Lembrando que há uma exceção quando o adjunto adverbial é pequeno, como por exemplo, hoje, ontem. Esses adjuntos adverbiais, quando eles são pequenos, aí nesse caso o uso da vírgula é facultativo. Mas quando os adjuntos adverbiais deslocados são grandes, então eles devem ser isolados com vírgula. Veja só, nesta tarde de domingo eu quero descansar. Ai, quem me dera. Observe, o adjunto adverbial nesta tarde de domingo, além de ser longo, ele está deslocado. O local correto dele seria no fim da oração. Eu quero descansar nesta tarde de domingo. Como ele está deslocado para o início da oração, ele precisa ser marcado, separado com uma vírgula. E o quinto erro é omitir as vírgulas para isolar o aposto. O aposto é um elemento sintático que tem a função de explicar, de trazer uma informação adicional em relação ao termo que veio antes dele. Veja só, Castro Alves, o poeta dos escravos, nasceu na Bahia. Esse termo, o poeta dos escravos, é uma informação adicional, uma explicação que se refere ao termo antecedente, Castro Alves, de modo que ele é chamado de aposto. E pela regra dos sinais de pontuação, o aposto ele deve ficar isolado com vírgulas. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários se você gostou e se você tem sugestões para o próximo vídeo. Sucesso para você e até a próxima aula!